tudo bem com você? Meu nome é Flávio, sou cofundador da Escola Ninja WP e muitas pessoas me perguntam como que eu comecei a trabalhar com o WordPress. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui no canal e eu acho que eu já compartilhei essa história com umas 2 ou 3 pessoas no máximo, né? E aí o nosso especialista em marketing estava falando, Flávio, acho que é interessante você compartilhar a sua história de como que o WordPress apareceu na sua vida, né? Acho que essa história é bem legal. Então, essa história, o meu contato com o WordPress, eu não sei em que ano, assim, precisamente, se foi em 2008, 2009 ou 2010, não me lembro mais, que já faz bastante tempo, mas aconteceu da seguinte forma, né? Eu lembro essa história até hoje, que foi bem punk, né? Eu trabalhava numa empresa de TI, né? As pessoas me veem hoje com cara da web, mas eu tenho muita experiência com infraestrutura. Trabalhei muitos anos puxando cabo, montando switch, montando servidores. Já virei noite em telhado de hospital, porque o hospital só pode parar geralmente de madrugada, então a gente tinha que mudar cabeamento estruturado de hospital. Nossa senhora, já fiz isso demais. Mas então, eu trabalhava nessa empresa, né, que o nome não vem ao caso, e aí eu queria me desligar dessa empresa, né, não estava mais contente com as coisas e tal, e aí eu me desliguei da empresa, pedi para sair, e quando eu pedi para sair, eu recebi uma pequena conta para pagar para a empresa, né, eu trabalhava na empresa e a empresa me cobrou todos os cursos e tudo que ela investiu em mim. Foi tipo uma paulada, entendeu? Foi uma coisa absurda. E aí, eu não tinha o que fazer. Eu falei, beleza, para eles assinar minha demissão, eu vou pagar. Vou pagar com o quê? Eu acabei de pedir demissão e tal, e juntando lá o que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar, eu ainda fiquei devendo, né? O que fazer depois que você sai de uma empresa e tem um saldo ali de quase, se eu não me engano, na época eram uns R$2.000, tá bom? Eu fazendo faculdade, pagando faculdade e tinha que arrumar mais R$2.000 para pagar. E nessa época eu trabalhava com Joomla. Eu lembro que eu trabalhava com Joomla. E assim, o Joomla era na versão 1.5 e eu não estava conseguindo entregar os projetos para os clientes. E os clientes estavam praticamente cancelando, porque não tinha essa flexibilidade do WordPress, era uma coisa muito confusa, né? E aí teve uma amiga minha na época, a Viviane, ela virou pra mim e falou o seguinte, né? Eu conheci ela num evento, foi conhecer ela num evento? Não, eu fiz um evento, eu fui num curso acho que foi um curso do Conrado, acho que foi a primeira turma dos 8Ps, tá bom? Acho que foi a primeira turma dos 8Ps que o Conrado deu. Eu estava nessa turma, conheci um monte de gente legal, e aí a Viviane estava lá, mas eu não conheci ela pessoalmente. Foi depois lá no grupo dos 8Ps na época, consultores 8Ps, e aí eu sempre postava alguma coisa lá, ajudando o pessoal, dicas de web e tal. E aí eu conheci a Viviane, comecei a conversar com ela, expliquei minha história e tal, falei, beleza, e ficou nisso. E a Viviane, num dado momento, virou para mim e falou o seguinte, Flávio, olha só, você está devendo e eu preciso de um site. Só que eu preciso de um site personalizado, porque a Viviane estava prestando consultoria de marketing digital na época. E aí eu falei, tá, mas personalizado como? Lembrando, pessoal, que eu nunca tinha instalado WordPress na vida. Na vida, eu nunca tinha instalado WordPress na vida. Só para você ter uma ideia como que era meu conhecimento com WordPress nessa época, eu lembro que nessa empresa que eu tinha trabalhado de TI, eu acho que o dono, não sei, alguém comprou lá um tema. Eu acho que o tema era o WordPress, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, era o WordPress. Mas como eu não fazia a menor ideia, eu comecei a fazer como se fosse uma engenharia reversa do tema. Eu comecei a tirar todo o código PHP e utilizar só os HTMLs do código, tipo uma puta gambiarra, entendeu? Porque eu não fazia a menor ideia. E aí a Viviane virou para mim e falou o seguinte, Flávio, olha, eu preciso de um site, eu tenho que ser personalizado e tal, eu vou pagar uma design para fazer para mim, só que eu tenho que ser WordPress. Putz, né?
E aí fica uma dica, né, para quem tá ouvindo isso, para quem tá vendo, que quando você tem a necessidade de alguma coisa, né, como eu tinha naquela época, as coisas se encaixam, né? Você corre atrás, você consegue, né? Eu não tinha nenhum conhecimento em WordPress, né? Flávio, você tinha conhecimento em HTML, em PHP e tal? Eu tinha um conhecimento moderado, não era um programador, né, Jedi. Eu não era um programador Jedi e nem sou um programador Jedi hoje, né? Quem sou eu? Porque eu não trabalho ativamente com isso, mas ao longo da minha carreira eu estudei muito programação e eu aprimorei, né, meus conhecimentos, né? Naquela época eu sabia o básico de HTML, sabia o básico de CSS, estava começando o mundo de site mobile, mas ainda não era forte, né? Antes, claro, antes de eu mexer com WordPress, eu já tinha desenvolvido sites em HTML puro, já tinha desenvolvido muitos sites, ok? Mas não em WordPress, já desenvolvi sites também em Joomla. E aí o que aconteceu? A Viviane pagou uma designer, se eu não me engano na época foi a Areli, eu acredito que foi a... Não, se não foi a... Não lembro quem foi. Não sei se foi a Areli, não. E aí a designer fez o layout. Aí eu pus a mão na cabeça e falei assim, agora ferrou tudo, né? Por onde que eu começo? A primeira coisa que eu fiz foi o que eu faço até hoje. Ir pro tio Google. Digitei no tio Google, livro de WordPress, né? Flávio, por que você não foi procurar um curso de programação WordPress? Primeiro que naquela época tinha pouco conteúdo relacionado à programação. E segundo, que eu não sou um cara que eu aprendo assim, hoje eu tenho esse hábito de assistir vídeos e tal, mas eu sou muito aficionado por vídeo, por livros, desculpa, né? Aqui do lado, aqui nessa estante, provavelmente tem algum livro aqui, ó. Esse livro aqui, olha só, você tá vendo, criando aplicações com WordPress. Tem vários livros aqui relacionados à programação, ó. Tem um outro livro aqui de programação, HTML5 em ação e tal. Tem uns outros livros aqui também relacionados a desenvolvimento, mas isso aqui, pessoal, são livros novos, tá bom? São livros novos, não são livros não são livros daquela época. Para você ter uma ideia, olha só, esse livro aqui é da minha época de redes. Esse livro aqui, olha o tamanhozinho dele. Isso aqui era quando eu fazia faculdade de redes de computadores, né? Isso aqui eu levava para a faculdade todo santo dia, porque o professor falava alguma coisa e no livro sempre tinha mais coisa que o professor falava, então eu gostava de estar ali, né, um passo à frente. Eu sempre gostei de ler. Só que naquela época eu não tinha esses livros. Eu achei na internet um PDF que eu tenho com ele até hoje, né? Em outro momento eu mostro o PDF, eu tenho para ele até hoje, eu imprimi esse PDF. E nesse PDF é basicamente um manual de como fazer um tema básico com o WordPress. E lá falava os códigos e tal. E eu peguei aquilo e comecei a ler. Eu falei, caramba, né? Essas coisas, elas fazem sentido. Eu já tinha um conhecimento de PHP. Para você ter uma ideia do meu nível de PHP, e é uma coisa que eu guardo comigo, esse foi o primeiro livro de PHP que eu comprei numa banca de jornal, quando eu estava indo visitar uma pessoa na época, não lembro quem que era, e eu virei para um amigo meu e falei assim, o nome dele é Felipe, falei com ele assim, brother, esse livro vai me ajudar. Nunca consegui, depois, quando eu peguei esse livro aqui, eu não consegui entender nada do que estava falando, mas eu guardei com ele, eu falei, esse livro vai ser o marco. Depois eu até consegui fazer os exemplos dele mais para frente, mas basicamente ele ensina a fazer um CMS, esse livro aqui. Bem bobinho, naquela época da Digerati, não sei quem conhece a Digerati, tem até o logozinho da Digerati aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão vendo, Digerati. Desculpa. Então, eu não sabia desenvolver nada com WordPress. E aí eu peguei essa apostila, comecei devagarzinho, né? Eu sabia fazer um layout no Photoshop, então eu pegava ali o que a designer tinha feito e ia montando. Falei, opa, que legal, esse código aqui puxa o menu. Opa, bacana, o menu apareceu. Legal, né? E aí eu vinha com um pouco de CSS, ia colocando e tal. E no fim eu consegui desenvolver o site todo. Consegui. Com
com aquele mesmo PDF, eu consegui desenvolver o site todo. Só que tem um problema que eu não contei na história, deixei para agora. A Viviane tinha virado para mim na época e falado assim, Flávio, eu preciso de um site, né? Eu vou te pagar os 1.500 para você, acho que é 1.500 ou 2.000, acho que ela ia me pagar R$2.100, não sei, não lembro na época. Só que eu preciso desse site até amanhã, às 10 horas da manhã, porque eu vou ir para uma reunião, né, para fechar um negócio lá e eu vou precisar de apresentar o site. Sabe que horas que era quando a Viviane entrou em contato comigo? Era tipo umas 6 horas da tarde do dia anterior. Ou seja, vamos supor que ela fosse numa reunião na sexta, ela entrou em contato comigo na quinta, eu estava em casa, né? Já não estava trabalhando mais para nenhuma empresa. E ela falou, ou seja, você tem que se virar nos 30 em menos de 24 horas. Ou seja, em menos de 24 horas eu tinha que aprender e tinha que fazer um site e tinha que entregar um site para ela. Basicamente era um site que tinha uma página home, serviços e produtos, quem somos e página de contato, né? E eu falei, tá, né? Aquele famoso ditado de hoje, né? Missão dada é missão cumprida. E eu consegui desenvolver o site. E foi essa onde que eu comecei a minha história com o WordPress, a minha história oficial com o WordPress. Ela me pagou, eu paguei a minha dívida, eu me livrei dessa empresa, eu assinei minha carta de demissão. E desde então, eu fiquei fascinado com a facilidade que era assim, de desenvolver temas com o WordPress. Depois que eu entreguei, que eu tive mais tempo, eu continuei com aquela mesma apostila e continuei fazendo um site, fazendo um outro e tal. Fui melhorando as minhas habilidades, fui entendendo mais. Aí depois eu conheci que existe um tal, na época eu não sabia, mas hoje eu sei, o repositório do WordPress, que é onde todos os códigos do WordPress estão ali. Eu falei, caramba, isso aqui é um mundo. Que louco, velho, que louco. Não, isso aqui é muito louco mesmo. Comecei a estudar, a ler a documentação inteira e tal. E aí eu comecei a fazer vários cursos online, né? Fiz muito curso relacionado à programação, que aí o tempo já passou um pouquinho, não era na mesma época, mas o tempo passou um pouquinho. Continuei aprimorando meus conhecimentos, né? Aí trabalhei para algumas empresas também na parte de WordPress, desenvolvi um monte de site, desenvolvi plugins, ajudei um monte de gente, e isso tudo. E lembrando, só um adendo, nessa época não existia tantos plugins como se tem hoje. Então, ou se você não tivesse ali um plugin de slider, você tinha que criar o slider na mão, fazer o loop do WordPress ali meio que na programação, para os sliders aparecer. Não tinha um slider Revolution na época, não tinha talvez eu acho que o Contact Form, eu acho que não existia na época. Então os formulários ainda, assim, era muito precário. O número de plugins que você tem hoje, a facilidade, era muito, muito rock and roll mesmo. E eu continuei estudando front-end, continuei estudando back-end, né? Como vocês estão vendo aqui, tem um monte de coisa, né, relacionada aqui à programação. Aqui eu mostrei alguns livros para vocês. Mas tem outros aqui, ó. Essa parte de baixo aqui da estante é só relacionado à programação, ok? Então aqui tem um livro de engenharia de software, aqui tem um livro de PHP 5, aqui tem um livro de CSS, aqui tem um livro de jQuery, aqui tem um livro de SQL. Então, como vocês podem ver, eu sou um cara que lê muito, né? Pessoal, não é livro só para ficar na estante não, tá bom? Eu não compro livro para decorar. Para quem aí é do ramo de programação, conhece Zend, né? Eu estudei Zend, eu cheguei a fazer a certificação da Zend e tal. E com isso eu não parei mais, entendeu? Aqui, ó, CodeIgniter, para quem curte CodeIgniter também. Tem aqui livros relacionados ao Google Analytics para desenvolvedores e tal. E aí eu continuei, fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas para o web e tal. Me formei como analista e desenvolvedor de sistemas para o web. Depois eu meio que dei uma parada de estudar programação, que eu falei assim, putz, cara, programação é legal demais. Eu estudo programação hoje ainda. Programação é legal demais, mas tem uma onda de mercado indo para um outro lado, que é o lado do marketing, é o lado humano.
né? E eu falei, eu não quero mexer mais com esse lance só de programação, não. Porque programação é aquilo ali, você aprende, é código. Uma vez que você aprendeu a lógica de programação, qualquer linguagem é praticamente a mesma coisa, né? Claro que muda uma coisa ou outra, uma sintaxe ou outra. E aí, de uns 4, 5 anos, eu comecei a estudar marketing, vendas, PNL. Comecei a estudar tudo relacionado a marketing e seu campo semântico, que é onde que entra a outra parte da estante, né? Você está vendo aqui um monte de livro do Flávio Augusto, tem livro de Mindset, Poder do Hábito, tem livro aqui do Conrado, ó, livro, isso aqui eu comprei, né, lá na época que o Conrado lançou o livro, logo que ele lançou o livro, né, e tal, e aqui tem um monte de livro de Custom Success, sucesso do cliente, SEO, tá aqui o livro de SEO, vamos ver, marketing de conteúdo do Rafael Reis. Então, assim, tem muito livro aqui de marketing, tem muita coisa, né? Nessa estante não tem todos os livros, né, porque ela é pequena, mas tem outros livros guardados ali. E eu comecei a estudar marketing, estudar. Eu acho que o livro do Kotler nem tá aqui, né? Tinha uns livros do Kotler aqui, ó. Growth Hacking, aí para quem curte Growth Hacking, né? Persuasão aí, quem leu A Arma da Persuasão, esse livro aqui, Persuasão, livro foda também. Deve ter aqui o livro do Kotler, deve estar por aqui, né? Não tô achando. Mas tem aqui os livros do Kotler, Marta Gabriel tá no outro lado. Então eu comecei a estudar muito marketing, né? E aí eu fiz a minha especialização em marketing digital, e não parei mais. Então, assim, né, para quem não sabe, na verdade, a minha história com web começou quando eu tinha de 12 para 13 anos. Lá quando eu era moleque, né? Eu ganhei um CD, né? Depois eu conto essa história. Se vocês gostarem desse vídeo, né? Essa é a minha história com o WordPress, mas se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem no comentário que eu faço um outro vídeo contando a minha história com tecnologia. Eu comecei com tecnologia com 12 para 13 anos de idade. Então, assim, tem muito tempo que eu mexo com isso, né? Por isso que o pessoal fala, não, Flávio, você conhece muita coisa de muita coisa e tal, né? É porque eu comecei muito cedo. E é uma história, assim, bem legal, porque eu comecei, não tinha uma família muito humilde e tal, eu não tinha condição financeira para bancar nenhum curso, e eu sempre estudei com CD. CD na época lá que o Lula disponibilizou os computadores baratos e tal. Mas, enfim. Então, a minha história foi basicamente essa com o WordPress até os dias atuais, né? Hoje eu concentro meus estudos baseado em Growth Business, que é crescimento de negócio, vendas, PNL e outras coisas relacionadas a marketing. Eu gosto mais de um marketing voltado a resultados. Eu não gosto do marketing voltado a usar ferramenta. Eu até curto muito essa lance, vou usar ferramenta. Mas eu cheguei a um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ou você vira refém de ferramenta, ou você faz a ferramenta trabalhar para você. Então hoje eu tenho a seguinte postura. Essa ferramenta vai fazer você vender mais? Vai fazer seu negócio crescer? Beleza, vamos ver como que ela vai te ajudar nisso, tá bom? Seja a ferramenta que custe R$1 milhão, né? Se uma ferramenta você investe, paga R$1 milhão nela e ela vai te fazer 10 milhões, opa, show de bola, eu vou arrumar os R$1 milhão para comprar essa ferramenta. Então, eu estudo muito ferramenta, corro atrás também de ferramenta. Você vê que aqui na Escola Ninja WP a gente sempre está trazendo conteúdos bem legais, temas atuais, plugins legais, porque nós acreditamos seriamente que não se dá para viver do WordPress simplesmente usando um tema ou usando um plugin apenas. Você faz um curso ali e o cara te ensina um plugin. Se você for uma agência, se você for uma empresa, se você for um cara de negócios, você precisa saber das possibilidades. Além de saber das possibilidades, você tem que saber quem está disposto a te ajudar, né? Essa é, digamos, a missão da Escola Ninja WP, ajudar as pessoas a tirar os negócios delas do papel. Então, para você que não conhecia a minha história, tá aí um pouquinho dela, né? Já tem muito tempo que eu trabalho com WordPress, já programei muitos temas do zero, já desenvolvi temas também só com temas, já desenvolvi muitos sites, eu nem conto mais. Tem até uma coisa curiosa que às vezes
né? Eu até entendo que algumas empresas entram em contato conosco e falam assim, eu quero ver o portfólio de vocês. E já tem tantos projetos que a gente desenvolve que às vezes eu falo, qual é o projeto que a gente desenvolveu? Porque, sabe, eu não fico mais guardando, tipo, esse aqui é meu portfólio e tal. Não, cara, a gente tem um legado, a gente tem toda uma história por trás e tal, mas eu até entendo que o mercado é assim e tal. Mas enfim, então, pessoal, essa é a minha história com o WordPress, né? Eu comecei devendo e eu tinha menos de 24 horas para aprender o WordPress, para conseguir o dinheiro para pagar a minha dívida. E desde então eu não parei. E o que eu tirei dessa lição? Se eu, lá atrás, com o mínimo de conhecimento, com o mínimo de prazo, eu consegui, estudando, fuçando, testando, eu acredito que todo mundo é capaz. Não existe, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Não é blá blá blá, sabe? Não é mesmo. Né? A Joyce, que no caso é minha esposa, ela trabalha aqui, ela é psicóloga, ela aprendeu o WordPress e hoje ela tem um conhecimento avançadíssimo com a plataforma. Hoje ela ajuda muitas empresas a desenvolver seus negócios com o WordPress e ela é psicóloga, né? Depois eu vou pedir para ela gravar como é que foi a história dela também com o WordPress, como que o WordPress ajuda a vida dela. Aí eu vou pedir para vocês deixar aqui nos comentários, assim, conta a sua história aí, Joyce, só para motivar ela a gravar o vídeo, né? Porque ela não tá aqui agora, se ela tivesse, ela ia falar alguma coisa comigo. Mas a história dela também é muito legal, como que ela começou com o WordPress e tal. Acho que vai inspirar muitas pessoas que estão começando. Você não precisa ter medo, ok? Uma coisa que eu sempre falo, o WordPress não é uma bomba. Não é uma bomba. Ele não vai explodir, não vai te matar, né? É claro, se você está trabalhando num projeto um pouco mais maduro, um projeto já pronto, você tem que tomar umas certas precauções. O mínimo que você precisa de fazer é um backup. Se você fez um backup, você não precisa de ter medo. As pessoas ainda têm medo de apertar o botão ali, porque elas têm medo de achar que vai explodir, achar que vai tudo parar de funcionar. Se você fizer um backup, deixa explodir, deixa parar de funcionar, você volta o backup ali, tá super tranquilo. O que importa de você tirar de toda essa experiência é o aprendizado, né? Como que eu sei que um botão vai dar certo e um botão vai dar errado? Porque eu apertei o botão e deu errado. Eu tive a minha experiência de apertar o botão. É isso que você tem que tirar como experiência para você. Apertar o botão, vai lá, aperta o botão e tomara que dê errado, para você aprender. Porque você não aprende acertando. Se deu certo, talvez deu certo por sorte. Você aprende errando, né? Você vai lá e escreve a palavra errado, sua professora te corrige, você errou, agora você acertou. Então erre, né? Para você que está começando, errar é bom. Tá bom? Não fica com aquele negócio, tem que acertar sempre. Nossa, errei, fiquei frustrado. Tô com raiva, não consigo, a plataforma não funciona. Olha, não é assim não, entendeu? Fica tranquilo que vai dar certo, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa um comentário aí, curta, compartilhe, né? Mostre aí seu carinho também. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal da Escola Ninja WP.